Eu já faço lives há um bom tempo e agora eu já tenho um certo número de companheiros quadrinistas que acompanham o meu trabalho, eu acompanho os deles. E a gente sempre está trocando uma ideia, seja pelas minhas lives ou pelo Discord. Mas aí aparece uma ou outra pessoa de vez em quando na minha live que é um entusiasta, está começando e quer fazer um quadrinho. E aí eu pergunto, você tem alguma coisa para me mostrar? Você já começou a fazer algumas páginas? A pessoa então manda a braba. Eu quero melhorar nos desenhos antes de fazer um quadrinho. Sejam bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o Marcelo Marinho, faz lives de quadrinho e ilustração na Twitch e também vídeos aqui no YouTube do mesmo assunto. E se vocês são novos aqui, deixa um like e um follow que ajuda bastante já a produzir mais conteúdo como esse. E hoje o assunto é sobre esse bloqueio que muitas pessoas criam de achar que tem que desenhar muito bem antes de fazer o seu primeiro quadrinho. Esse é um bloqueio muito comum na maioria dos iniciantes ou de quem fica enrolando eternamente para fazer o seu quadrinho. Esse assunto é muito comum quando eu estou em live fazendo meu quadrinho ou até mesmo quando estou conversando com outro artista em algum evento. Muitos deles falam que querem começar a fazer um quadrinho, mas eles querem aprimorar muito melhor a arte dele antes de mexer com as páginas, tudo. E isso daí, eu vou te falar que é uma bela de uma desculpa que você dá para não começar a fazer o seu quadrinho. E muitas vezes essas pessoas que dão essas desculpas não são iniciantes. Eu já vi muita gente que tem uma qualidade de arte incrível e que nem sequer se arriscou com storyboard ou com algumas páginas iniciais para ver como fica, né? Elas nem começaram, nem se arriscaram, mesmo sabendo desenhar bem. Você deve estar se perguntando aí, mas por que M2 eu não posso treinar meu desenho antes? Por que eu não posso ficar muito bom no desenho e depois fazer meu quadrinho? Bom, é porque você precisa alinhar o seu estudo de desenho junto com o estudo de quadrinho. Sem isso daí você não vai saber o que é fazer desenho para quadrinho. Primeiro de tudo, eu defendo muito a ideia de você ter a prática. Sem a prática não tem aprendizado. E eu acho até que é melhor você colocar a mão na massa antes de começar a fazer qualquer estudo aprofundado. Esse conceito de ter a prática antes de estudar é muito defendido por Joseph Albers, que é autor do livro Interação da Cor. Ele defende isso muito nessa obra e também foi professor de Bauhaus, para quem conhece, uma escola de artes que teve na Europa. Mas eu entendo um pouco esse receio de começar a fazer um quadrinho. Muitas das escolas seguem a ideia de você primeiro aprender a teoria para depois a prática. E não faz as duas coisas alinhadas. Sem contar que existe uma grande pressão social para você fazer tudo perfeito de primeira, o que é uma grande besteira. Então vamos acabar com essa ideia que você precisa fazer uma arte perfeita para depois fazer um quadrinho. Você precisa entender que o seu primeiro quadrinho provavelmente não vai ser muito bom. E não tem problema nenhum nisso. O importante é você gostar de fazer quadrinho. E é nessa parte que você precisa chegar o mais rápido possível. Porque já imaginou? Gasta anos e anos estudando quadros, páginas, balões, texto, roteiro, para depois botar a mão na massa. E aí você repara e pensa, eu não gosto de fazer quadrinho. Isso é bem triste e eu já vi acontecer com um amigo meu. Ficou uns 2 ou 3 anos estudando quadrinho para depois perceber que ele só gostava de escrever roteiros. Hoje ainda bem que ele percebeu isso e escreve roteiros para outros quadrinistas desenharem. Então vem algum engraçadinho e fala, então não preciso saber nada para começar um quadrinho M2. Calma, eu só quis dizer que você precisa sair do ponto morto, começar a fazer um pouco quadrinho. Conhecimento básico muitas vezes você já tem do desenho. E também vai precisar de um conhecimento básico de quadrinhos. Mas é muito improvável que você alcance isso apenas estudando ilustração. Agora eu quero dar alguns exemplos de por que você precisa fazer os seus quadrinhos em vez de ficar pensando em melhorar a sua arte. Vamos com um exemplo da ilustração. Quando você faz uma ilustração, geralmente é apenas um quadro, a folha inteira, ou o canvas, como você preferir, e só vai ter uma imagem que muitas vezes tem que ser de impacto. E mesmo que ela tenha um storytelling junto, muitas vezes você não vai fazer desenhos que você faria no quadrinho. Alguns desenhos que não têm um certo impacto, mas que servem para contar melhor a história. Eles servem com o propósito de fazer alguns ângulos diferentes, uma variação para a história, coisas que dificilmente você pensaria em fazer na sua ilustração. Ou seja, fazendo quadrinhos você vai ser forçado a entrar nessas poses que não são comuns na ilustração. Então você vai pegar, fazer umas poses que vai te ajudar a contar a sua história. Dificilmente você vai pensar em uma pose onde um personagem está de costa e outro no extremo do quadro está conversando e junta os balões. Você vai ter que pensar todos esses elementos juntos para poder contar a sua história melhor. E não vai rolar isso na ilustração. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí na tela uma imagem com 22 painéis separados pelo cartunista e quadrinista Wally Wood, com bons painéis de quadrinhos. Um material muito bom para iniciantes.
e pode ver que muitos desses quadros dificilmente seriam escolhidos para fazer uma ilustração única. E outra coisa que é muito comum também acontecer é você ter que desenhar em quadros de formatos diferentes, sair um pouco daquele formato retangular ou quadrado que muitas vezes é usado na ilustração. A maioria das vezes você vai fazer quadros triangulares, esferas, retângulos muito mais compridos, trapézios, então você vai sair um pouquinho do convencional na hora de fazer um quadrinho. Sem contar outros elementos como balões, fluxo de quadros, storyboard, que você só vai aprender se você fazer os seus quadrinhos, se você desenhá-los. Ou seja, você precisa de estudo e prática de quadrinhos para poder alinhar com a sua ilustração. Como eu disse antes, você sim vai precisar de um básico de tudo, um pouco do básico de quadrinho, um pouco de básico de roteiro, um pouco de básico de ilustração, mas esse básico não é uma coisa gigante, é algo que pelo menos as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Elas precisam entender no desenho o que está acontecendo, elas precisam entender o que está acontecendo no roteiro, elas precisam entender o que está acontecendo naquele quadro. Ou seja, você vai sim precisar de um nível básico na ilustração, que não é grande coisa, principalmente se você for iniciante. Eu gosto de usar de exemplo, neste caso da ilustração, o quadrinho do One Punch Man, a webcomic feita pelo autor One, não a que foi redesenhada depois pelo Murata. Antes de prosseguir, vou dar um resumo bem rápido da história deste quadrinho. Ele conta a história do Saitama, que é um personagem que entrou em depressão porque ele começou a enfrentar todos os seus oponentes e ganhar apenas com um soco. E por causa disso ele não conseguia mais a adrenalina da luta. Ele queria poder sentir essa adrenalina de novo. Bom, agora que eu dei o resumo da história, o ponto que eu quero chegar é que este autor não quis esperar desenhar bem, desenhar de forma excelente para começar a fazer os seus quadrinhos. Ele queria muito começar a publicar os seus quadrinhos, mesmo que sejam online. E graças a isso, ele acabou viralizando. Por quê? Porque ele percebeu que ele precisava também fazer as outras partes muito bem. Como contar uma história, como saber usar os quadros ao seu favor, como fazer uma silhueta do personagem funcionar. Então ele aprendeu muito bem tudo em geral e fez um quadrinho que as pessoas estão gostando, que o roteiro foi interessante. A partir disso ele começou a fazer um sucesso além da viralização, e por causa disso ele criou uma história que virou uma animação e foi redesenhada também pelo grande artista Yusuke Murata. E o meu ponto aqui é, você já imaginou se ele tivesse ficado pensando, nossa, eu vou esperar ficar bom para desenhar, eu vou ficar esperando melhorar a minha arte, eu vou fazer meu quadrinho depois. Ele não teria feito o grande sucesso que fez agora, não teria criado obras, não teria pessoas conhecendo ele. É claro que ele ainda teve muita sorte de ter viralizado no começo de seu quadrinho, mas a qualidade do seu quadrinho é inegável. Ele conseguiu fazer uma história que virou um anime. Então não tem como negar que existem muitos pontos fortes no quadrinho do One. E tudo porque ele não quis esperar ser um ótimo desenhista, e sim ser um ótimo quadrinista. Ah, e outro ponto que tem sobre esse autor é que ele é responsável também pela obra Mob Psyche, que vai ter a terceira temporada de anime agora. Se você pegar o webcomic dele agora, o atual, você vai ver que a arte melhorou muito, que ele faz muito melhor os personagens, que ele trabalha melhor os cenários. Ainda é uma coisa que pode ser muito bem refinada ainda, mas veja bem, ele conseguiu melhorar o desenho dele através do quadrinho, e assim fazer desenhos para quadrinhos. E com isso eu espero que vocês finalmente comecem a arriscar os seus quadrinhos, comecem a escrever seus roteiros, comecem a fazer seus storyboards, preparar seus diálogos, faça o seu quadrinho, não fique esperando seu desenho fique perfeito, porque perfeito nem existe. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima, deixa um like, comenta aí se você está travado para fazer seu quadrinho ou não, compartilha com um amigo que está travadão, e, como sempre, para todo mundo, bons esboços. Jamais pense em fazer seu quadrinho, seu primeiro quadrinho, uma série, tá? Faz um quadrinho pequeno, curto, do que você consegue fazer. Você consegue fazer 100 páginas? Faz 100 páginas, entendeu? Isso aqui é 200 páginas, tá vendo? É bastante coisa já. Dá pra contar uma história muito legal com 200 páginas já, tá? É só você não enrolar muito na sua história. E aí você tem um projeto legal, você anuncia no Catarse ou no Kickstarter, tá?